certas coisas neste mundo devemos dar valor. Esse aqui é um Morro do Querosene e a gente escolheu esse lugar aqui para propor uma discussão sobre as águas na cidade de São Paulo. Esse aqui é o professor Sadala Domingos, professor da Poli de São Paulo, a Cecília Pellegrini, líder comunitária, e o Dinho Nascimento, músico e líder comunitário. Aqui atrás da gente tem uma área que está sendo transformada em parque, Parque da Fonte, e por onde corre um generoso corpo d'água. A 200 metros adiante tem a Bica, que é outro corpo d'água. Eu só não quero dizer que são sagrados, porque na verdade todo corpo d'água é sagrado, não é mesmo? Então, a partir desse lugar, esse lugar é o pretexto para a gente discutir as águas que atravessam a cidade de São Paulo. Eu vou falar da Rua da Fonte, que é um pedacinho do Peabiru. Na verdade, nesse ponto onde a gente está, é encontro de várias trilhas milenares. E por que é encontro de várias trilhas milenares? Por causa da água de beber, da água que os viajantes vinham e tinha uma hora que parar para se alimentar, para celebrar, para descansar e se abastecer da água. Essa aqui, inclusive, era usada para banhar também os viajantes pelo Peabiru. Então, essa água, ela é muito importante de vários pontos de vista, porque a gente também é uma comunidade de fundo afro-indígena, onde os rituais sempre veneram a água, cuidam da água. A gente precisa da água de diferentes formas. Isso aqui é o primeiro ocorrência, o relevo do lado esquerdo do Rio Pinheiros. Mais para lá tem a Baixada, Sítio Butantã, daí tem o Rio, daí tem Pinheiros, daí tem Jardins e sobe para a Avenida Paulista. Isso que você diz é porque não tem outro morro por aqui, né? Nesses arredores. Mas o ponto de vista da água e do Peabiru, eles na verdade não subiam até a Paulista, né? Eles pegariam a Rua dos Pinheiros, atravessavam, pegavam um pouco da Brasil. Esse caminho aqui, eles já saíam na Anhangabaú, ali, né, no Bexiga. O caminho de subir o morro, porque o Peabiru, ele sempre vai pelas curvas de nível, porque ele é um caminho de caminhar a pé, de andar a pé. Mas o interessante aqui, Júlio, por incrível que possa parecer, essa água da fonte, ela é água do aquífero. O que a gente observa assim aqui é que não é uma água que, se não tem chuva, ela diminui o volume. Ela é uma água constante, assim, o fluxo dela. Então, eu imagino que é uma água do aquífero Guarani, sabe? Muita água que temos no subsolo, né? E essa água é fruto de uma luta política, né? De fazer disso um parque, o Parque da Fonte. Ah, sim! Porque quando a gente chegou aqui, há 40 anos atrás, a gente caminhava, atravessava, não sabia que haveria um dono, né, um proprietário, porque o Peabiru não tem proprietário. Os indígenas, eles nunca se consideraram proprietários da terra.
E eles compartilham, né? O Peabiru, a beleza do Peabiru, embora alguns estudiosos dizem que é uma obra guarani, mas que sempre foi compartilhada entre todas as etnias. O professor Sadala é novo no Morro do Querosene, mas é um antigo pesquisador das águas em escala paulistana, paulista, brasileira, planetária até. Você consegue localizar essas águas que estão agora de costas para a fonte nesse contexto paulistano? É fundamental localizar esse exemplo aqui da mobilização do Morro do Querosene em torno dessa água como um exemplo do que com certeza está acontecendo em vários outros lugares. Não sei se com essa dimensão, ainda eu não conheço aqui a experiência toda do Morro do Querosene, mas com certeza esse tipo de mobilização é que leva à solução da questão, né? Nós precisamos pensar, a partir desses exemplos locais, como é que a gente enxerga a questão mais ampla dessa questão de como é que essa cidade de São Paulo, a cidade de São Paulo, se tornou uma cidade assim no meu modo de entender, um pouco árida demais, tá certo? Porque é falta dessa valorização dessas fontes em vários lugares, de reconhecer esse tipo de mobilização que a gente tem aqui no Morro do Querosene, como uma valorização para identificar a importância que a água tem dentro da região urbana. É interpretado não só aqui em São Paulo, como no mundo todo. Tem um livro que eu fui informado que existia, que é a tentativa de trazer as águas para Nova York, para a ilha de Manhattan, em Nova York. Vamos dizer, a partir do Central Park, que fica numa parte mais alta, e onde tem lá uns lagos, tem o Parque da Cidade, aquele lugar assim super adensado e tudo mais. Vamos dizer, então tem uma tentativa de interpretar a partir do Central Park como é que as águas corriam até aos rios limítrofes ali, ao rio Hudson, aos outros rios, etc., a partir da ilha de Manhattan. E esse estudo é um estudo maravilhoso, onde recuperaram a origem da palavra Manhattan. A palavra original chama Mannahatta, que é o idioma dos indígenas da região. Então, esse processo de enxergar como é que a cidade se desenvolveram, a gente tem que revisitar isso para molhar um pouco mais a cidade, para irrigar um pouco mais a cidade, para retirar essa aridez para a cidade voltar a ser um ponto de encontro. Você tem uma visão muito original das águas de São Paulo, das águas de tudo, mas como é que as águas estruturam isso? Como é que as águas podem ser essa cola desse encontro? E como é que São Paulo se organiza em torno das suas águas? Como é que foi esse processo de dar as costas para as águas que você mencionou? Então, é que os valores eram outros à época. Eu não tenho assim essa visão de, às vezes, achar, vamos dizer, uma personagem histórica pelo fato de ter tomado uma ou outra decisão naquele momento histórico, que ele está errado, ele fez isso, fez aquilo. Eu acho que a gente, na realidade, a gente é fruto das condições objetivas. Hoje, as condições objetivas são de recuperação das águas. Eu não tenho dúvida em falar isso, certo? Então, é recuperar as águas, recuperar o uso das águas, todos os usos das águas, tá certo? Vamos dizer,
respeitar cada uma das surgências de água, cada uma das nascentes, cada uma das fontes, valorizar isso, não deixar a água ir embora, segurar o máximo possível, segurar a água de chuva, infiltrar água de chuva, usar água de chuva, irrigar a cidade, molhar a cidade. Eu não tenho dúvida que o caminho é esse. Que tipo de experiências e de esperança também você pode apontar para a gente começar a alimentar, começar a nutrir? Eu começo aqui com a experiência do Morro do Querosene, mas aí sem deixar de lado, por exemplo, que o Ibirapuera foi feito. O Ibirapuera é uma coisa muito legal, muito importante. Junto com o Ibirapuera tem o Parque da Aclimação, tem vários lugares. Fundos de vale. Fundos de vale, águas, mostrar água para a cidade. Eu me lembro, eu sou um apaixonado por São Paulo. Por exemplo, a Praça da República, o lago da Praça da República foi uma das únicas surgências de água, uma das únicas fontes iguais essa aqui do Morro do Querosene, que não foi tampada. Na Praça da República, aqueles lagos lá é uma fonte. É uma fonte. Não sabia. É uma fonte do Córrego da Luz, que está no início da urbanização de São Paulo. O Córrego da Luz corre ali no sentido lá da Estação da Luz, encosta no parque lá, que é o parque, que é aquele parque mais antigo lá em frente da Estação da Luz. Parque da Luz. Parque da Luz, entra pelo Bom Retiro e chega no Tietê. Esse rio, esse córrego, é um córrego que mostra que num determinado momento a água era muito bem-vinda e ninguém enterrava a água, ele mostrava a água. A Praça da República mostra a água até hoje. O Parque da Luz mostra as águas até hoje. Tem aqueles lagos lá até hoje. Então, é uma coisa mais recente, e aí tem um grau de crítica mas eu gostaria de chamar a atenção para isso. Vamos dizer, eu me esforcei muito para que o Parque da Augusta, que é um movimento maravilhoso de organização da comunidade, exigindo que na Augusta tivesse um parque, lá onde tinha o Colégio de Zoazô, aquela história toda, tal. Vamos dizer, eu me esforcei muito para eles pegarem um pouquinho da água do córrego que corre na Rua Augusta, que está canalizado, e jogar um pouquinho dessa água para dentro do parque, né? São Paulo era toda entrecruzada por córregos, né? A cada 200 metros tinha um córrego, talvez, uma região mais de colina, como a Paulista. A cada 200, 300 metros tinha um corpo d'água, provavelmente. E está lá até hoje, não é isso? A urbanização cobriu, não só cobriu, como impediu que a água da chuva entrasse e alimentasse o córrego, e o córrego vai secando. Tá? Esse processo é um processo de reabrir, vamos dizer, permear a cidade, irrigar a cidade, que é o processo de renaturalização. Tá certo? E esse que é o processo, vamos dizer, que vai permitir que a cidade ressurja. Não assim, na forma original dela, mas com certeza, num ou outro local onde a água pudesse encontrar lá uma espécie de árvores e recuperar aquela árvore, para que aquela árvore dê um fruto que chama lá o papagaio que está lá na Serra do Mar ou lá na Serra da Cantareira, e traga esse papagaio, essa ave, essa fauna, para conviver um pouco nessa cidade, que é uma cidade muito árida, que a gente precisa. Eu acho que a saída para São Paulo é uma saída possível, ao longo desses córregos, são todos tampados, quilômetros e quilômetros tampados, abrir em alguns pontos
interagindo isso com uma outra praça que exista lá. Tem um projeto, tem alguns projetos maravilhosos nesse sentido, tá certo? E, vamos dizer, ver um córrego que está tampado, que passa ao lado de uma praça, aí você abre aquele córrego, irriga aquela praça e volta a ser canalizado. Naquele momento você está mostrando para a população que ali tem um córrego, que ele é responsável por aquele córrego, cada habitante daquela região que usa aquela região. Então eu acho que a saída pode ser, por exemplo, imaginar o traçado do córrego, imaginar o caminho das águas e interpretar cada um desses pontos onde eu posso mostrar isso para a população, porque a população não pode ficar alheia a esse processo. Mas eu queria complementar uma coisa. Claro, Que é o duas seguinte, não seria só para mostrar para a população, porque aqui, por exemplo, a presença da água faz que a temperatura seja bem mais baixa do que lá em cima onde a gente estava. Chega a ter mais de 2 graus de diferença entre aqui isso é fundamental. lá para cima. Isso é fundamental. E além disso também a umidade do ar, né? Que é uma cidade tão seca, né? A hora que você coloca um pouquinho de água, ela evapora, ela vai para o ar, ela umedece. Então, eu acho que é trazer saúde para nossa... não é só o encantamento dos olhos, mas que é importante também, mas a presença da água, ela que nos recupera, né? Ela que faz o sangue venoso virar arterial, né? Ela é o nosso coraçãozinho, a gente está tão sujo e a água vem e nos... As águas como transporte, é um estudo seu também. As águas como suporte de transporte na cidade. Os rios podem ser meio de transporte na cidade de São Paulo? Não, mas é claro, São Paulo está precisando disso. São Paulo está precisando de... Olha só o que aconteceu com São Paulo pelas várias etapas históricas. O Rio Pinheiros foi canalizado. Foi invertido o curso para jogar água na Serra do Mar abaixo e gerar energia. E aí custou muito para implantarem uma ferrovia. Aí implantaram a ferrovia no lado direito do rio. É a CPTM, a linha Diamante, né? É a CPTM. Só que os passageiros ficam do lado... do outro lado do rio. Os passageiros que usariam o trem, certo? Então aí de repente os caras chegam... Socorro, Jardim São Luís, essas regiões. Sei lá, pega ali os bairros todos ali. Então o que acontece? Os caras chegam ali Raposo Tavares. e tem as pontes para atravessar o rio Pinheiros, para chegar até eventualmente aos bairros, aos destinos deles, inclusive para pegar o trem. Por que não ter na margem esquerda, oeste, lugares em que um barco leva esse passageiro até a estação de trem que ele está precisando descer? O cara vai lendo, pegando aí conversando, olhando as coisas, vamos dizer. Isso aí é necessário fazer isso, é necessário olhar para isso com essa generosidade que o político precisa olhar. O político, com a importância que ele tem, com o mandato que ele tem, ele precisa olhar com isso, com essa generosidade dele estar mexendo com a vida de milhões de pessoas, milhares de pessoas. Quer dizer, transpor o rio não como as pontes, que são caras, são agressivas também, mas com barcos. É até desonerar a ponte, que a ponte hoje é o único lugar de passagem. Você na realidade, você diminui o fluxo na ponte, usando o rio e interligando as duas margens do rio. Isso, aqui no Rio Pinheiros, na Billings, que foi feita agora de forma acertada,
pelo prefeito atual, que foi reeleito, né? Entre as duas margens da Billings, entre Cantinho do Céu e o Mar Paulista, um na margem esquerda da Billings, outro na margem direita, que eles gastavam 1h30, 2 horas para fazer o percurso. Hoje o percurso é feito de barco em 17 minutos. Certo? Então, essas coisas todas, eu acho que precisam ser colocadas para virar assim uma cobrança, mas é uma cobrança assim positiva, sabe? De quem tem o poder da mão, na mão, e não toma a decisão. Nesse momento agora, tem um processo de planejamento dentro do município de São Paulo de fazer um plano hidroviário municipal, de como navega os rios de São Paulo. Aí, sei lá, vamos dizer, fica lá uma coisa, vamos dizer, de repente tem uma outra coisa, tal, vamos dizer, mas ninguém abraça isso para valer, sabe? A partir do acerto do Aquático São Paulo, que unia as duas margens da Billings, fazer mais coisa, fazer um punhado de coisa, ouvir a comunidade para ver onde é que precisa, um barco para cruzar o rio. Eu já fiz isso com várias vezes. Tem uma ponte, a maior ponte sobre o rio Tietê nunca foi usada. Foi construída e nunca foi usada. É uma ponte ferroviária estreita que unia a Sabesp daquela região lá da Leopoldina com outra margem. Jaguaré. O Jaguaré, Piqueri, aquela coisa lá, vamos dizer. Então, o que acontece? Tinha um frigorífico do outro lado. Aí São Paulo recebia o gado em pé e matava lá. Aí, o que acontece? O governo resolveu fazer uma retificação do rio e interromper a passagem em nível dos bois até o frigorífico Ângulo, não me lembro o nome do frigorífico antigo lá. Isso muito tempo atrás, 40 anos atrás. Então aí interrompi, aí a marginal precisava passar ali, então o trilho precisava ser elevado, ter uma ponte para chegar até o frigorífico. Demorou tanto isso, que a hora que a ponte foi feita, o frigorífico tinha mudado para o Mato Grosso. E você falava também, né, Sadala, de que partindo de São Paulo, outras cidades se animam a fazer algo semelhante. Ah, mas não tem dúvida. São Paulo é que puxa o exemplo do país, o exemplo civilizatório do país, nasce em São Paulo. Vamos dizer, é daqui que saem os exemplos para informar o resto do país. Eu não tenho dúvida disso. E se São Paulo fizer errado, o resto faz errado também. O Projeto Pomar é um exemplo de renaturalização? Onde? O Projeto Pomar, que acompanha as marginais do Pinheiro, sobretudo, né, com plantação, isso é um exemplo de renaturalização? Renaturalização eu acho que é um termo assim, vamos dizer, muito amplo. Cabe aí, claro, a margem, o projeto Pomar, essa coisa toda. Mas a renaturalização, por exemplo, é o quintal de casa, é o vaso de folhagem que você tem em casa, tá certo? Qualquer coisa que esteja dentro das forças minha como pessoa, tá certo? Daquilo que eu posso fazer, tá certo? Então o que acontece, vamos dizer, se eu tenho aqui um quintal em casa, que é um quintal que está todo impermeabilizado, eu posso tomar uma iniciativa, porque esse processo de renaturalização é melhor do que o processo daquilo que se chamam soluções baseadas na natureza.
As soluções baseadas na natureza, parece que eu estou jogando essas soluções para fora da minha responsabilidade, tá certo? Eu acho que a renaturalização traz as coisas para o nível pessoal, para o nível familiar, para o nível coletivo, para o nível das pessoas que convivem, para o nível das convivências. Tá? Por exemplo, aqui, nessa encosta que desce lá do Butantã, que é outra margem lá do Pirajussara Mirim, né? Nós estamos na margem direita do Pirajussara Mirim. No outro lado, que é a Pirajussara Mirim, lá da encosta do Butantã, tinha uma surgência, tinha uma nascente. Tinha uma nascente lá. Aí o que acontece? Com esse problema social grave que tem, juntava de gente lá para se banhar, tomar banho, vamos dizer, sei lá, vamos dizer. E aí, vamos dizer, teve um movimento, não sei de quem, não sei se ali também, em outro lugar, mas é uma história que se repete. Aí tamparam aquela surgência, jogaram no esgoto aquela fonte. Vamos dizer, esse processo, a gente tem que reverter esse processo. A gente tem que valorizar toda a água que surge na cidade. Segurar isso, botar lá um tanquinho lá para um passarinho se banhar, essa coisa toda. Outro dia eu vi um filminho, viu, Cecília? No Rio de Janeiro, de um sagui que sai lá da Mata da Tijuca lá e chega perto das pessoas, né? Aquele sagui estava morto de sede. Ele chegou ali porque não tinha água lá. Não tinha água. Aqui em São Paulo está cheio de pessoas que não têm água. Um amigo meu, hoje, ele pega uma garrafinha de água, enche de água essa garrafinha vazia e deixa no carro dele. A hora que chega uma pessoa pedindo algum auxílio, ele dá uma garrafa de água. A pessoa quase morre de agradecimento por isso. Eu acho que tem essa coisa, vamos dizer, da gente estar vivendo numa cidade árida, que a gente precisa pensar sobre essa coisa. E tomar essa direção assim, vamos dizer, realmente de punir cada um que fecha o rio, cada um que polui, e valorizar cada uma dessas iniciativas aqui como iniciativa de vocês, né? Você elencou alguns verbos, né? Podia repetir? Quê? Você elencou alguns verbos de descobrir, reter, podia repetir eles? Não, é reter a água de chuva onde ela cai. Reservar, usar, infiltrar, o que for possível. Mas você não recebe água de chuva e joga água de chuva como na engenharia me ensinaram a fazer. Não é mais assim que faz. Que é receber água de chuva e fazer um canal para jogar água não sei aonde, tirar a água dali da frente. Não. Hoje você tem que receber água de chuva no lugar onde ela cai. Reservar ali onde for possível. Usar o que for possível. Infiltrar o que for possível. E tem que fazer isso de uma forma assim, sabe, coerente na bacia inteira, no lugar em todo. A vizinhança toda. Hein? A vizinhança toda. Não, inclusive, sei lá, vamos dizer, pegar um supermercado todo, né? Vamos dizer, um supermercado que tem aqueles estacionamentos enormes, aquelas áreas cobertas enormes. Olha, meu caro, sinto muito, você vai ter que dar uma olhada. Ah, não, já tem direito construir, direito adquirido, não preciso mais fazer esse negócio, não. Olha, a gente vai explicar para a sociedade que você não está fazendo isso, você que se arque, você que se dirija com eles. Ou seja, é um processo de democracia técnica,
Sabe, o técnico também não pode ficar falando essa coisa de para 2 ou 3. O técnico tem que falar o português, sabe? Explicar as coisas, evitar essa linguagem técnica, sabe? Tirar esse código de pensar que dessa maneira absoluta, sabe? É um negócio danado. Quando uma coisa é boa, ela é muito boa. Ela é boa em vários sentidos, não é? Por exemplo, a hora que a gente quer tirar o asfalto dessa rua, que não é necessário, isso é bom em vários sentidos, até para as crianças jogarem bolinha de gude na terra. Para a água entrar também, infiltrar quando chover. Para diminuir a temperatura, que não precisa aquecer nesse asfalto desnecessariamente aqui. Então, Sadala, gostei muito de te conhecer. Você é um grande revolucionário. Uau! Cecília, eu gostei muito de te conhecer. Você é uma líder comunitária da pesada. Muito legal, muito legal. Muito obrigado aí. A cidade precisa de verde, a cidade precisa respirar, a cidade precisa de lazer, a cidade precisa caminhar, a cidade precisa de verde, a cidade precisa respirar, a cidade precisa de lazer, a cidade precisa caminhar, as pessoas precisam ter saúde, as pessoas precisam se encontrar, as pessoas merecem mais respeito, vamos ouvir o que elas têm pra falar.